Ai, Jesus, muito obrigada. Obrigada, Pai, porque podemos estar na sua presença. Podemos estar com comunhão contigo, em comunhão contigo, em comunhão uns com os outros. Senhor, conforme nós já adoramos aqui, já liberamos, Pai, palavras a Ti através do nosso louvor, através da nossa adoração. Senhor, queremos render adoração ao Filho. Oh, Pai, queremos render adoração a Ti. Oh, Pai, quando rendemos adoração a Ti, nós beijamos os Teus pés, como aquela mulher fez. Como aquela mulher que não se importou, Senhor, e com os seus cabelos e com lágrimas enxugou os seus pés. Ah, Senhor Jesus, aquela mulher talvez ela possa ter ouvido um salmo de Davi que liberou palavras a Ti, rendendo o Teu santo nome, profetizando, vendo o que era invisível e contemplando além. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Pai, que cada mente nesse lugar, que cada mente na internet seja cativa ao pleno conhecimento de Deus. Que a palavra por mim liberada venha trazer edificação, venha trazer consolação, venha trazer exortação, porque a Tua palavra, Pai, ela é viva, ela é eficaz, a Tua palavra ela não está morta, a Tua palavra ela não é inoperante, a Tua palavra ela é viva e ela é eficaz e ela toca no coração daquele que crê, produzindo um fim proveitoso. Por isso, Pai, estamos aqui reunidos em nome do Senhor. Pai, não estamos aqui à toa, não estamos porque eu não tenho mais o que fazer. Nós estamos aqui porque decidimos fazer a Tua obra, decidimos, Pai, contemplar a Tua vida, decidimos, Pai, seguir o Teu caminho, porque Tu és o caminho. Estamos ganhando o nosso tempo, porque o Senhor é o Pai da eternidade. E o Senhor sonhou conosco na eternidade. O Senhor é o dono do tempo. O Senhor tem o tempo programado para todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pensa, irmãos. O irmão não parava de falar. Eu falei, Jesus, logo hoje. Ai, fiquei até com sede. Queridos, esses dias eu tenho ficado surpresa com o agir de Deus. Eu não sei como é que tem sido os seus dias, eu não sei como é que tem sido a semana de cada um, mas uma coisa que eu tenho que agradecer ao Senhor é que, verdadeiramente, quando eu e você decidirmos nos firmar nas realidades práticas da palavra de Deus, é impossível não gerar, não desenvolver, não liberar e não se ver a palavra do testemunho. Eu esses dias tenho ficado, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada porque quando nós oramos, nós temos a certeza que a fé ela é operada. Senhor, eu te louvo porque palavras liberadas, elas foram palavras recolhidas e foram exercitadas para cumprir um fim proveitoso. E aqui nesse lugar, cada um de nós, como uma célula do corpo de Cristo que é a igreja, está sendo desenvolvido o DNA de Cristo. Você pode levantar a sua mão e dizer, eu tenho o DNA de Cristo? Mas pastora, eu nem aceitei Jesus, como é que a senhora fala que eu tenho o DNA de Cristo? Talvez você que está na internet possa dizer isso, porque querido, o Senhor, Deus amou o mundo de tal maneira que deu
o seu Filho unigênito, para aquele que crê não morra, mas tenha vida eterna. A essência do eterno habita em todos. A diferença é que quem não nasceu de novo, quem não recebeu o Senhor, isso está adormecido, isso está morto. Mas há um DNA que está para se despertar. Por isso que nós, quando levantamos nossas mãos, quando nós oramos, nós podemos levantar as nossas mãos e dizer: a 14 de julho é do Senhor Jesus. Cada casa que está na minha direita, cada casa que está à minha esquerda, cada família, ela vai receber, está recebendo o toque do Senhor. E cada problema, e cada circunstância, muitos verão e crerão. E você já é resposta disso, porque você está crendo. Por isso você está aqui. Amém? E receber os testemunhos daquilo que cada um decidiu receber de Deus, queridos, é glorioso. Falar do testemunho da irmã Elizabeth, vou parafrasear, o pastor falou mais ou menos. Ela foi orar por uma pessoa que estava totalmente perturbada numa emergência. E quem conhece a irmã Elizabeth sabe que ela é uma pessoa extremamente reservada, tímida. E deu um fogo dentro da irmã, um negócio. É Deus! É Deus! Você olha aquela situação, aquilo que está diante dos seus olhos, e você decidir agir. Você olha para você e fala: não sou eu não, é o Senhor. E ela foi lá, pegou suas mãos santas, orou por aquele homem, e aquele homem simplesmente se jogou no chão e falou que precisava de Jesus desesperadamente. O que eu e você estamos fazendo? Eu e você que estamos nesse lugar, estamos nos enxertando desse fogo do Espírito para no momento oportuno se manifestar. Fala para o irmão que está do seu lado: há um tempo oportuno. Não se amedronte. Elizabeth não se amedrontou. Ela poderia ter olhado para si e falar: Deus, por que o pastor não está aqui? Poderia ser de dia, ele trabalha aqui atrás, dava um zap para ele, ele vinha orar. Não, é você. É você que Deus chama. E queridos, esses dias eu tenho ficado tonta. Se eu for falar os testemunhos todos assim, fala: pastora, não fala o meu não, que eu fico com vergonha. Que eu recebo, irmãos. Eu recebo: pastora, aconteceu isso. Pastora, aconteceu aquilo. Eu fico: Jesus, que coisa gloriosa. E às vezes, dentro da nossa incredulidade, a gente olha para a nossa vida humana carnal, e às vezes usada devido às circunstâncias, abrindo a boca para o maligno. Sim ou não? Às vezes é. Se você demora e tu abre a boca, só fala besteira. É só comigo? Não. Você tem que... Aquilo que a profeta Adriana falou na reunião de intercessão: fecha a tua boca, ouve, e quando abrir, libera a vida de Deus. E queridos, nós temos a oportunidade de estarmos edificando a nossa vida nesse lugar em Deus, amém? E nisso, de ouvir os testemunhos, que é um incentivo para eu e você perseverarmos, amém? O que o pastor tem feito de colocar os vídeos discernindo os últimos dias. Queridos, o terceiro vídeo foi muito interessante. Porque, na verdade, eu até anotei o que o pastor disse no domingo retrasado. Que Deus fala o final desde o começo. Deus, ele está falando o final desde o começo. Qual é o final que Deus tem para mim e para você? A eternidade. Qual é o final que o Senhor tem para mim e para você? É uma vida plena nele. Quando? Na eternidade só. A eternidade começa agora. Você viver o melhor de Deus agora. Você viver a realidade prática da palavra da fé agora.
E queridos, o vídeo pastor falando que somando as contas, sairia certinho no dia que Jesus nasceu e cumpriu a sua obra, mais ou menos assim, pastor? No dia que Jesus foi revelado para Jerusalém. Esse é o que vem no nome do Senhor. Gente, o final é falado por Deus desde o começo. Agora a gente muitas das vezes fica vivendo o imediatismo do momento, se envolvendo com a circunstância que tenta te oprimir, se envolvendo com aquilo que tenta te abafar. Mas, queridos, a fé vem. E ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. A fé, ela veio e ministrou a cada pessoa que recebeu uma palavra aqui, um testemunho. Você pode dizer para mim, pastora, ainda não aconteceu comigo, mas eu tenho boas novas para você, porque o evangelho são boas notícias. E é isso que eu vou falar sobre isso, sobre isso que eu vou falar essa noite. Eu até anotei aqui. O tema, se tem tema, como diz o irmão Marcos, para essa palavra, eu até anotei. Há uma realidade prática da vida com Deus disponível. Aleluia! Ou seja, há uma realidade prática da vida com Deus disponível. Queridos, é muito bom, é muito glorioso, é muito gratificante. Quem vem aqui na frente, pega esse microfone, ter a responsabilidade de liberar sobre as nossas vidas que é possível ter uma condição, uma posição que o Senhor liberou para nós. Quando? Desde o começo. Para que se cumprisse em nossas vidas o final a qual Ele propôs para nós. E é muito interessante que eu fui pensando nessas coisas, e eu fui orando em línguas, fui meditando na palavra. E o Espírito Santo, ele tem as suas peculiaridades com cada um de nós. Com aqueles que começam a praticar esse exercício de fé e de meditação e confissão da palavra. Ele libera uma palavra para você. Alguém já teve essa experiência? Se não teve, você vai ter. Profetiza em nome de Jesus. O Espírito Santo, ele vai ser audível ao seu ouvido. Em nome de Jesus. E o Espírito foi falando para mim, aqueles que têm o meu bom Espírito, aqueles que têm o meu bom Espírito. Os testemunhos que eu ouvi ao longo desses dias. E o Espírito Santo falando, é o bom Espírito, é o meu bom Espírito. E nisso eu queria que você abrisse, para você achar que eu não abri a Bíblia, Neemias 9, Velho Testamento. Estar aqui é ter um coração grato. Estar aqui é saber o quanto o Senhor nos amou. Estar aqui é saber que Jesus, Ele liberou um fruto do seu penoso trabalho. Do penoso trabalho da sua alma. Você sabe qual foi o fruto do penoso trabalho de Jesus? Foi você. Fui eu. Quando na cruz, Ele viu aquela condição a qual Ele estava, a qual Ele rogou ao Pai que, se fosse possível, Ele fosse livre daquela condição, porque Jesus, Ele teve um momento que o Pai se apartou dele, para que sobre Ele viesse
todas as coisas que afligiam a humanidade desde o início. E ele viu, ele contemplou o fruto do seu penoso trabalho. E fui eu e foi você. Por isso, queridos, quando nós nos atentamos à palavra de Deus, eu e você precisamos estar atentos com o nosso coração disponível, amém? Porque a palavra de Deus é o próprio Senhor, amém? O livro de Neemias, queridos, ele trata sobre, capítulo 9, perdão, a partir do versículo 1. O livro de Neemias, ele trata sobre a reconstrução do templo de Jerusalém. E o sacerdote Esdras, ele, no capítulo 8, ele começa a ler o livro à vista de todo o povo. E enfim, no capítulo 9 é muito interessante que quando o Senhor falou comigo sobre o seu bom espírito, eu não sabia onde estava na Bíblia. E eu fui procurar na internet. Se encontra nesse capítulo 9 de Neemias. Eu quero ler com você desde o versículo 1. E diz assim: no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. Queridos, os filhos de Israel, o povo de Deus, assim como nós precisamos continuamente fazer orações de arrependimento. O arrependimento é necessário. A oração de arrependimento ela é necessária para quê? Para alinharmos a nossa rota naquilo que o Senhor tem para nós. Porque quando nós não alinhamos a rota a qual o Senhor tem para nós, nós andamos em caminhos paralelos, mas que nos levam para outros lugares. Isso se fala de justiça própria, isso se fala de você resolver a sua vida da forma que você acha conveniente, amém? E nesse momento o povo, ele se ajuntou com jejum e pano de saco, ou seja, entrou em humilhação, entrou naquele lugar onde, Senhor, eu estou aqui, me vê. Literalmente. Hoje não, hoje o Senhor vê o quê? Vê o meu e vê o seu coração. Talvez aqui eu não saiba o que vai no coração do Daniel, mas o Senhor, ele vê. Amém? Então, continuando. Versículo 2. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, ou seja, de todos os conselhos de fora. Puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, 1/4 do dia. E em outra 4/4 dele, fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Aleluia! O coração em arrependimento, confissão de pecados, adoração ao Senhor, produz algo. E essas pessoas que eu vou ler agora, vamos lá: Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenani, se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Asabdineias, Serebias, Odias, Sebanias, Petaías, disseram, falaram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade.
Então se disse, então se falou, então se declarou em uma só voz: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo que há nele. E tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adoram. O que essas pessoas começaram a fazer? Elas começaram com as suas palavras, celebrar ao Senhor, falar ao Senhor, contemplar ao Senhor. Versículo 7. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão, o Deus que tiraste ele de Ur dos Caldeus e lhe puseste por nome Abraão. E aquilo, no versículo 8, achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste uma aliança. Queridos, esses homens e mulheres, aquele todo o povo, olharam para trás, consideraram tudo que já tinham passado e viram lá no começo o que o Senhor foi feito a partir de uma pessoa que ele fez uma aliança, Abraão. E eles puderam ser agradecidos, porque é ao Senhor que sonda os corações. No mesmo versículo diz que o Senhor é aquele que cumpre todas as promessas. E é interessante que ao longo do texto vai falando de como eles chegaram até aquele lugar. E o que eu quero falar com vocês é a respeito do versículo 13, a qual o Senhor desceste sobre o monte Sinai. Coloca o 13. Do céu falaste com eles. Isso fala já na peregrinação do deserto, amém? E lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhes fizestes conhecer preceitos, estatutos e leis, e por intermédio de Moisés, teu servo, lhe mandastes. Segura aí, vamos lá para Atos 7:34. Continua Neemias, eu vou voltar. O que aconteceu com Moisés? O Moisés, ele foi aquele cara que lá em Atos 7:34, o Senhor, através da boca de Estevão, começa a falar o que foi feito para o povo. Mas pastor, o que tem isso a ver com a realidade prática da vida com Deus está disponível? Porque, querido, eu e você precisamos aprender a ler a Bíblia. Amém? E entender com a direção do Espírito Santo aquilo que a palavra tem para mim e para você. Amém? Atos 7:34 diz que o Senhor viu com efeito o sofrimento do povo dele no Egito. E ele ouviu o seu gemido e desceu para libertá-lo. Queridos, quando eu e você, esse texto ele mexe muito comigo, porque a gente vê a graça e a misericórdia de Deus num versículo. O Senhor, ele viu o sofrimento do povo dele no Egito. Queridos, há momentos na vida que eu e você nos encontramos no Egito. Nos encontramos aprisionados com o sistema desse mundo. O sistema desse mundo, ele tenta ditar para mim e para você procedimentos, atitudes, escolhas, decisões.
E às vezes você recebe essas direções e, humanamente falando, é até tranquilo, sim ou não? Eu vou fazer esse negócio assim, assim. Mas, queridos, quando você se vê encurralado com a sugestão que não é do Senhor, a palavra diz aqui que o povo, ele cai em gemido. E quando, queridos, o gemido vem, e quando a dor vem, a tendência das pessoas é, da forma delas: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Queridos, o povo de Deus ficou em escravidão mais de 400 anos. Quantas orações foram feitas? Talvez eu e você, quantas orações você continua fazendo, mas parece que nada está acontecendo. O Senhor é aquele que ouve o teu gemido lá naquele lugar que não era para eu e você estarmos. E Ele desce para nos libertar. Aleluia! E Ele diz, continua o texto: vem agora, e eu te enviarei ao Egito. Palavras ditas ao Senhor a Moisés. 35, a este Moisés a quem negaram reconhecendo, dizendo: quem constituiu você autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Querido, hoje eu e você podemos receber instruções de pessoas que vão liberar decretos sobre a sua vida, que são chefes e libertadores, ou seja, são pessoas que possuem a autoridade de romper decretos do Egito sobre a sua vida. E esse lugar de decreto, de autoridade, ela é estabelecido num lugar em Deus. É estabelecido na igreja. Por isso Moisés, ele foi convocado. Por isso Moisés, ele foi chamado por Deus. Por quê? Porque Moisés, ele não viveu escravo. Moisés, ele tinha a mentalidade livre. E só alguém que está livre pode libertar quem está preso. Queridos, eu me aqueço com isso. Por quê? Porque essa realidade prática, a qual o Senhor apresentou a Moisés, e provavelmente naquele momento ele temeu e tremeu, porque ele também veio fugido do Egito para o deserto. Queridos, eu e você temos essa sarça ardente dentro de nós, que chama dentro de mim e de você a realidade do eu sou. O eu sou, ele diz quem eu sou. O eu sou diz que eu sou. E queridos, eu e você temos isso disponível. E você, pastor, eu não tenho. Estamos aqui juntos para andar nessa liberdade a qual o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário, amém? Aleluia, estou com calor. 36. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi Moisés que disse aos filhos de Israel, presta atenção, Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Quem é essa pessoa, irmãos? Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Moisés também era um tipo de Cristo, era um tipo de resgatador. Ele já tinha profetizado sobre o enviado.
sobre o meu e o teu resgatador. E este Moisés, quem esteve na congregação no deserto, querido, no deserto tinha igreja. Pensa. E com o anjo que falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. Aleluia! Quando eu libero uma palavra viva para você, quando eu transmito uma palavra viva para você, essa palavra vivificadora, ela entra dentro de você e queima e arde. E sabe o que vai acontecer? Você vai transmitindo, você vai transmitindo, você vai transmitindo. Isso é a palavra do testemunho. Isso é o que aconteceu com a Elizabeth no hospital. Isso é o que aconteceu com fulano, com ciclano, com cada um que eu chamar aqui que tem uma experiência com o Senhor e fica: Senhor, só pode ser a ti. Mas aí, querido, muitas das vezes nós olhamos, eu ainda estou no deserto. Mas nesse deserto, vamos voltar para Neemias. Nesse deserto, Deus, eu ainda estou no deserto. Tá legal, a Moisés ele congregou, tinha uma igreja no deserto. Ele profetizou sobre Jesus, Douglas. Mas no versículo 15, o Senhor é aquele que libera graça e misericórdia aonde Ele quer. Versículo 15 de Neemias 9. Pão dos céus lhe deste na sua fome, e água da rocha, aleluia, lhe fizeste brotar na sua sede, e lhes disseste que entrassem para possuírem a terra que com mão levantada lhes jurastes dar. O Senhor lhe liberou uma palavra de ânimo, uma palavra de bem-aventurança sobre aquele povo, uma realidade prática disponível. Mas o versículo 16 diz: porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te e não te lembraram das tuas maravilhas que lhe fizestes. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe, com o propósito de voltarem para a servidão no Egito. Querido, nós não devemos esquecer que o Senhor, Ele é aquele que nos abençoa nos detalhes. Porém, também nós não podemos nos esquecer que Ele que tem a resposta certa para todas as coisas. Não é o Egito, não é o mundo, não é aquilo que está diante dos seus olhos que parece mais fácil, que parece mais conveniente. A resposta do Senhor é sempre a melhor. A resposta do Senhor é sempre na sua palavra. Mas o Senhor é aquele, no meio do versículo 17. Porém, aquele povo que começou a dar aqueles decretos, que voltaram a reconstruir o templo em Jerusalém, eles se lembraram, eles olharam para trás, eles consideraram que o Senhor, porém, era Deus perdoador, aleluia, clemente e misericordioso, tardio em irar-te,
forte e grande em bondade, tu não os desamparaste. Ou seja, querido, eu e você podemos, Pai, vacilei, estou nesse negócio aqui esquisito, confuso, eu me arrependo, eu visto a minha roupa de pano de saco, hoje no seu interior, amém? Eu me quebranto na tua presença, porque o Senhor é Deus perdoador, o Senhor é tardio e se irá, o Senhor não me desampara. Querido, eu estou orando aqui para você estar aprendendo a fazer também. Essa é a nossa condição. 18. Não vou ler o 18. 19. Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto, aleluia. O Senhor é aquele que nos retira desse lugar, a qual o mundo tenta ditar, a qual as circunstâncias tentam dizer, a qual a falência tenta mostrar, a qual todo mundo está dizendo que não, mas o Senhor é aquele que diz: todavia, tu, ó Senhor, não nos deixa nesse lugar, aleluia. Por quê? Porque o Senhor, Ele vai colocando uma coluna de nuvem que nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, aleluia. E nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho. Queridos, há um descanso de Deus, há uma iluminação do Espírito quando nós estamos no caminho, mesmo que ao redor esteja deserto. E versículo 20. E aí o Senhor falou comigo: e lhes concedeste o teu bom Espírito para os ensinar. Eu não quero dar continuidade no texto, porque essa é uma continuidade do Velho Testamento. Hoje eu e você estamos na nova aliança. Eu e você recebemos essa palavra, que o Senhor, Ele concede o teu bom Espírito para me ensinar e para te ensinar no caminho que deve andar. E queridos, isso é tremendo, porque quando eu e você nos encontramos em condições a qual tentam nos sufocar, eu e você podemos receber uma realidade prática da vida com Deus. Uma realidade prática que é através do bom Espírito. Do bom Espírito que nos ensina a toda a verdade, que no momento exato, na hora certa, nós liberamos palavras, nós oramos, nós mudamos a direção para a qual o Senhor tem para nós. Através de quem? Do bom Espírito que nos ensina. Vamos para o Hebreus capítulo 2. Por quê? Porque quando nós somos ensinados pelo Senhor, ensinados pelo seu bom Espírito, Ele nos concede a sermos guiados através, não daquilo que vemos, não daquilo que sentimos, não daquilo que precisa resolver. E você vai ouvir isso sempre aqui. Sempre que você precisa ser guiado pela revelação da palavra de Deus. Por quê?
Porque o capítulo 2 de Hebreus, versículo 1, diz: por essa razão, importa que nos apeguemos com mais o quê? Firmeza, convicção, às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. O povo de Israel, ele se desviava, ia e voltava. O Senhor era misericordioso, porque o Espírito Santo ele estava fora, o Espírito de Deus ele estava fora. Ele vinha sobre sacerdotes, profetas e reis. Hoje, eu e você, pela fé, nós somos os profetas, nós somos os sacerdotes e nós reinamos em vida. E essa prática da palavra de Deus vai produzir em nós posicionamento, condições de como proceder em meio a tantas coisas da nossa vida. Como que? Proceder com firmeza. Como? Através de quê? Através das verdades ouvidas. Para quê? Para que delas jamais nos desviemos. Irmãos, acabou. Há uma realidade prática da vida com Deus disponível. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Acabou. Mas eu acho muito interessante, principalmente no livro de Hebreus, em outros textos também, fala o si do Senhor. Fala para o irmão que está do teu lado, tem o si do Senhor. Na palavra tem sempre o si. Coloca aí o versículo 2, Alain. 2:2. Hebreus 2:2. Se, pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós? Se negligenciarmos tão grande salvação. O escritor está fazendo uma pergunta, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos os que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios, milagres e distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Os sis do Senhor, irmãos, são importantes. Porque o Senhor, ele dá o si, ele coloca a condição. Há uma condição liberada para mim e para você. Há uma posição para mim e para você. Hoje a identidade de Cristo habita naquele que crê mediante a fé. E hoje eu e você podemos nos posicionar como filhos. Sermos guiados pelo seu Santo Espírito, como foi Jesus. Agimos e reagimos como Jesus nessa terra. A pergunta é, como proceder? Se apegando com mais firmezas às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Capítulo 3 de Hebreus, versículo 12. 12. Agora, irmãos, nós temos que ter cuidado para que jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. O que é o perverso coração de incredulidade? É você se envolver com a dúvida. É você balancear com o conselho do mundo. É você, em meio à provação, se envolver
de uma forma que não é aquela que Deus tem para você. Porém, há um lugar de segurança, que o versículo 13 diz. Pelo contrário, presta atenção, aqui. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Aleluia! Qual é a minha proteção? Qual é a tua proteção? Querido, nós como igreja, como família de Deus, como corpo de Cristo, exortarmos, chamar atenção um para o outro e falar, cara, volta lá, entra naquele lugar de arrependimento, alinha o teu caminho com o caminho do Senhor, e você vai estar cada vez mais experimentando as realidades práticas da vida com Deus que estão disponíveis. Amém? Vamos colocar de pé? É uma palavra breve, eu tinha mais coisa para falar. Mas eu creio que o Espírito Santo ele vai estar ruminando. O que é ruminar? É aquilo que o boi faz. Ele come ali, mastiga, volta, vai para um lugar ali que eu esqueci o nome. Aquele bolo volta de novo. É nojento, né? O bolo vai, come aquele negócio de novo. Para quê? Para quando ele aquele alimento fica uma pasta, fica um negócio. Que quando entra dele... Quando aquela pasta que o boi, o bicho que rumina, come, quando ele come aquela pasta, aquele negócio, quando entra dentro dele, querido, não vai voltar, não vai sair do corpo dele. Então eu profetizo nessa noite um ruminar em cada vida desse lugar, para saber que há uma palavra confirmada. Há uma palavra firme, há uma verdade dita, a qual nós não vamos nos desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Pai, eu declaro essas verdades sobre a vida dos meus irmãos. Eu declaro, Pai, uma semana, a qual cada um vai experimentar esses detalhes da tua presença, esse guiar do teu Espírito, a qual cada um vai falar, só pode ser o Senhor, só pode ser o Senhor. E eu e você vamos contemplar o bom Espírito que nos foi concedido para nos ensinar, o bom Espírito que nos foi concedido para nos ensinar, e estamos, Senhor, disponíveis ao teu agir. Eu libero, Pai, e eu declaro essa condição, essa posição, essa identidade sobre cada vida, sobre os irmãos que estão na internet, sobre aqueles que estão derramando seu coração na tua presença, sobre aqueles que estão recebendo do seu bom Espírito que o Senhor está ensinando. Eu declaro vida de Deus, eu declaro a paz que excede todo entendimento, não a paz que o mundo dá, mas a paz do Senhor, que o Senhor é aquele que está conosco. Eu te louvo em nome de Jesus, amém? Vamos dar 3 glórias a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vai na paz, amém, amém, amém.